A Enterprise é chamada pela Estação Espacial K7 com um pedido de socorro prioridade 1. E no fim das contas, Kirk precisa enfrentar problemas aos pingos, em The Trouble with Tribbles, episódio de Jornada nas Estrelas que vamos revisitar agora. Bem, vamos lá falar deste que é um dos episódios favoritos da série clássica de Jornada nas Estrelas, para muitos o absoluto favorito, o maior favorito, rivaliza ali com The City on the Edge of Forever, como um dos episódios mais queridos aí de toda a franquia, e claro, uma estreia importante, assinando um episódio de David Gerrold, um roteirista super jovem então, né, na época, com apenas 23 anos, que passou a ser uma referência importante em Jornada nas Estrelas. Ele se apaixonou pela série ainda na primeira temporada e tentou contribuir algum material para ela. Assim, na estreia da sua carreira, né, ele que estudava para ser roteirista, mas que ainda não tinha nenhum trabalho publicado ou que tenha sido transformado em episódio, enfim, tinha apenas a ambição, tentou emplacar alguma coisa em Jornada nas Estrelas. A história que ele sugeriu não foi aceita, como é absolutamente normal, mas o Gene Coon, que era o produtor, ficou especialmente impressionado com a capacidade de escrita dele, com a criatividade dele, e chamou ele para propor outras histórias. Uma das que ele propôs foi justamente essa, se chamava The Fuzzies, e era uma história muito parecida com o que acabou virando o episódio atual. E de início o Gene Coon achou uma má ideia, porque ele achou que a coisa de fazer os bichinhos fofinhos e tal fosse ser muito trabalhosa para a produção, provavelmente inviável para o orçamento de Star Trek, mas o David Gerrold não desistiu. Quando o Gene Coon pediu para ele vir com outras histórias, ele propôs outras duas e propôs essa de novo, só que dando a entender de que maneira poderia ser produzido a um baixo custo esse episódio. Algumas coisas ele deixava em aberto, como por exemplo a possibilidade da história se passar não numa estação espacial, mas talvez num posto avançado em algum planeta, se isso fosse baratear custos, e sugeriu também a forma dos Tribbles, né, o que viriam a ser os Tribbles ou Pingos em português. E o Gene Coon gostou muito da história, ela foi submetida toda em esquema de especulação, várias vezes reescrita até que ele resolvesse comprar, e ele fez circular ali, antes de comprar, fez circular entre a equipe de Jornada nas Estrelas e todo mundo gostou, né? A DC Fontana achou ótimo, Bob Justman achou ótimo, Gene Roddenberry não estava muito envolvido no desenvolvimento desse episódio, estava de folga, estava fora e não estava muito ativamente participando da produção nesse exato momento. Mas a DC Fontana elogiou muito e falou, olha, a história é muito criativa, muito diferente de qualquer coisa que a gente tenha feito, muito legal, acho que nós não devemos passar essa história e devemos produzi-la ainda para a segunda temporada, mas como é um escritor novo, eu sugiro que a gente passe para um escritor mais experiente desenvolver como roteiro. Só que o Gene Coon estava muito afim de dar uma chance para o David Gerrold. Então o que ele fez foi o seguinte, comprou a história e falou, olha, a gente vai botar algum roteirista já mais experiente para escrever essa história dali a 2 semanas. Se você quiser apresentar uma versão sua do roteiro, eu não prometo para você que a gente vai comprar, mas eu prometo para você que a gente vai ler. E era o jeito que ele encontrou para dar uma chance para o David Gerrold poder transformar a sua própria sinopse em roteiro. E claro que o David Gerrold aproveitou essa chance, em vez de demorar 2 semanas, levou 3 dias para escrever o roteiro e entregou o roteiro na mão do Gene Coon. O roteiro, mais uma vez, um roteiro já com uma pegada muito boa de Jornada nas Estrelas, porque o David Gerrold já era fã da série, já tinha um interesse por ela e tudo mais, e além do que tinha uma história que cabia muito bem no formato, né? Então muitos dos lances que foram parar no episódio final já estavam nessa primeira versão do roteiro. Algumas mudanças que foram demandadas pelo Gene Coon, pela produção, eram de início a história envolvia 2 corporações aí disputando enfim, o desenvolvimento do planeta, etc. A história do grão lá de trigo, quadro triticale, e o Gene Coon falou, não, transforma isso numa disputa entre planetas. Então a Federação versus alguma outra
potência. O Gerald tinha acabado de assistir a Errand of Mercy, né, episódio da primeira temporada, que introduz os Klingons. E ele falou, posso usar os Klingons? E aí ficou decidido que iam usar os Klingons, então, e aí a história passou a ser um pouco mais suculenta, digamos assim, porque podia fazer também algum contraponto com a situação da Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética, e a Federação e o Império Klingon. Então ganhou esse sabor especial. Essa foi uma das mudanças implementadas. Outra mudança que só chegou no finalzinho, lá no final do desenvolvimento, foi ligar a história dos Pingos com a história do espião Klingon, né, a bordo. De início, até porque não era Klingon, não era de outra espécie, era uma disputa comercial, era revelado que havia um espião porque o personagem que viria a se chamar Cyrano Jones identificava o Arne Darvin como um espião. E eles... a história mais ou menos funcionava assim, mas não tinha muito sabor, né? E foi no crepúsculo ali do desenvolvimento que o David Gerrold teve essa ideia de integrar as duas coisas. De repente usar os Pingos, né, os Tribbles, como um elemento da história que ajudasse a revelar a natureza Klingon do Arne Darvin. E aí as duas histórias, a história dos Tribbles e a história da disputa da Federação com o Império Klingon, elas se fecham num arco perfeito. Então, quer dizer, um episódio que estruturalmente ele é absolutamente maravilhoso. E ele tem uma outra característica que, embora ele mostre uma disputa real e reais apostas e riscos, quer dizer, não é um episódio frívolo, ele ao mesmo tempo é uma comédia, claramente uma comédia. Ele não nasceu como uma comédia, mas foi caminhando nessa direção conforme foram desenvolvendo o roteiro e incluindo mais e mais piadinhas e sacadinhas, como essa cena genial em que o Kirk e o Scott estão discutindo e o Kirk quer descobrir o que aconteceu e descobre que o Scott foi quem começou a confusão lá no bar com os Klingons, não para defender o Kirk, que tinha sido ofendido, mas porque depois os Klingons ofenderam a Enterprise. O germe já estava lá na proposta do David Gerrold, e o Gene Elcun falou só, não, ó, vamos tirar mais dessa cena aí, ela dá para ficar mais engraçada. E mostra muito o viés do Gene Elcun de querer fazer uma coisa mais descontraída, mais engraçada. Não custa a gente lembrar que o episódio anterior a ser produzido foi I, Mudd, que também tinha esse viés de comédia, e que o Gene Elcun inclusive pediu para o David Gerrold dar uma última reescrita ali, para torná-lo mais palatável, mais interessante, mais dentro do formato. Quer dizer, realmente o Gene Elcun apreciou muito a contribuição do David Gerrold. Só que num momento em que o Roddenberry estava meio afastado da produção. Quando ele chegou, ele não ficou muito feliz de ver duas comédias sendo produzidas em sequência. Ele sempre batalhou muito para que Star Trek se vendesse como ficção séria, dramática, e estava preocupado com esse movimento na direção do humor que Star Trek estava fazendo nas mãos do Gene Elcun, né? 2 episódios seguidos. Isso era uma coisa que estava incomodando algumas outras pessoas na produção também. Bob Justman era um desses que achava que Star Trek tinha que ser mais séria e ficou incomodado com esse episódio dos Pingos. E a mesma coisa também com Leonard Nimoy, que era sempre preocupado com a seriedade da série. Afinal de contas, ele era o cara que tinha mais medo de ser ridicularizado por conta do papel dele, as orelhas vulcanas e tudo mais. Então ele queria muito que fosse um negócio sério e estava especialmente preocupado com esse episódio, que é um episódio mais leve, digamos assim, e talvez a comédia mais ostensiva já produzida na série clássica até aquele momento. Então havia essa certa disputa, e quando o Gene Roddenberry voltou, ele voltou no momento em que o episódio estava em produção, estava sendo filmado, e não ficou muito feliz com o andar da carruagem durante o período que ele ficou fora. De toda forma, é um episódio que a gente não pode questionar o sucesso dele, tanto do ponto de vista dramático quanto do ponto de vista do que ele se propõe a ser de bem-humorado. Boa parte desse sucesso tem a ver com o elenco convidado, muito bem escolhido, né? Então, o Stanley Adams faz um papel muito divertido como Cyrano Jones, que lembra um pouco o Harry Mudd, né? Naquele tom meio escrachado, mas no caso do Cyrano Jones, mais inofensivo,
mais, digamos, um personagem menos malicioso que o Harry Mudd, mas com aquele mesmo tom, aquela mesma pegada, e o Stanley Adams caiu como uma luva aí para cumprir esse papel. Ele que voltaria depois num episódio da série animada, de novo fazendo a voz do Cyrano Jones, mas antes disso teria um papel importante também em Star Trek como escritor. Ele é o escritor do episódio The Mark of the Gideon, da terceira temporada. Então, um cara que tinha um talento especial que ia além da atuação, sabia escrever também. E curiosamente, os temas são correlatos, né? Aí você tem digamos, uma crise ambiental com os Tribbles que se multiplicam de forma descontrolada, né? Uma bomba populacional de pingos. E em The Mark of the Gideon você vai ter uma discussão da bomba populacional humana, né? Quer dizer, o que acontece num planeta com superpopulação. Um tema em que The Trouble with Tribbles foi vanguardista, né? A grande discussão sobre a possibilidade de bomba populacional, crescimento exponencial, a volta da discussão de uma potencial crise malthusiana viria só em 1968 com o livro A Bomba Populacional do Ehrlich, né? Um pesquisador de Stanford e tal. E de certa maneira o The Trouble with Tribbles antecipa um pouquinho essa discussão de uma forma bem humorada com os pingos. Depois ela viria de maneira bem menos sutil na história do Stanley Adams lá na terceira temporada, que é assunto para outro dia. Fora ele, temos que destacar também o William Campbell, né, que volta à Jornada nas Estrelas depois da incrível participação dele como Trelane na primeira temporada. Ele é reescalado dessa vez para viver um Klingon, o Koloth. E originalmente a produção queria trazer o Kor de volta, né, com o John Colicos, mas o ator não estava disponível, tiveram que reescalar, e aí optaram pelo Bill Campbell, que foi uma ótima escolha. E aí a gente vê também alguma trepidação na produção na hora de caracterizar os Klingons, né, que tinham a pele mais escura no Errand of Mercy, e nessa segunda aparição já não tem mais essa mesma aparência, por uma questão interna lá que eles não atinaram para essa mudança, e acabou tendo digamos, uma inconsistência. Para vocês verem que essa história de inconsistência no visual dos Klingons remete desde a série original, e não só entre a série original e os filmes. Já no meio da série original a gente tem um pouco isso. Mas William Campbell faz um ótimo papel como Koloth, também voltaria a Star Trek mais tarde, reprisando seu papel em Deep Space Nine. Enfim, um episódio inesquecível de Jornada nas Estrelas, é pessoalmente um dos meus favoritos.